Vamos à casa do Senhor. O Evangelho é anunciado desde Pentecostes. E, como sempre aconteceu, e até hoje continua acontecendo, se anuncia o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas sempre chega alguém que se diz católico e começa a ensinar um Evangelho diferente. Então São Paulo estava ensinando uma cidade e veio alguém dizendo, Jerusalém, dizendo que era necessário se circuncidar, que é o batismo dos judeus, para conseguir a salvação. Nós não temos nada a ver com a lei dos judeus, nós somos católicos. O Antigo Testamento já passou, nós vivemos o Novo Testamento, que é a Bíblia da Santa Igreja Católica. Então nós não devemos seguir aquilo que nem os judeus conseguiram seguir. Nós devemos ser obedientes àquilo que vem da igreja. E na igreja não tem divisão, só tem unidade. Então eles decidiram que São Paulo, Barnabé e aqueles judeus que estavam anunciando um Jesus diferente, que não tinham a fé em Jesus em si, penduricários, a fé em coisas extra o que a igreja ensinava, foram a Jerusalém. O primeiro concílio da igreja está em Atos 15. E São Paulo, antes de chegar lá, anunciava pelo caminho as graças que Deus se manifestou entre os pagãos. E todo o povo vivia com alegria. Não é o salmo que diz que é alegria quando ouvi que me disseram vamos à casa do Senhor. Chegando em Jerusalém, o concílio da igreja se reuniu. E São Paulo estava falando sobre os acontecimentos, como Deus deu a graça aos pagãos, de receber o Espírito Santo do mesmo modo que os apóstolos, quando se levanta alguns fariseus. O que são os fariseus? São aqueles que são hipócritas, se dizem católicos, mas querem impor aos outros aquilo que nem eles mesmos fazem. Então eles mantiveram a opinião da circuncisão. Aí, como Isabela começou a ler na leitura, São Pedro se levantou e falou, lembrou a eles que São Pedro foi levado à casa do centurião romano, da corte itálica, era um pagão. E quando São Pedro estava anunciando o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre os pagãos do mesmo jeito que desceu sobre os apóstolos, sem diferença nenhuma. E São Paulo batizou aqueles pagãos. Então, tudo na igreja vem da unidade. Desse concílio saiu esta unidade. Não é necessário circuncidar os católicos para terem a salvação. A igreja nos ensina pelo magistério. A salvação vem dos sacramentos, mais nada. Só dos sacramentos. Temos que ter fé em Jesus Cristo conforme a igreja ensina. As devoções, consagrações, o que for, é para nos ajudar a fortalecer na fé, para nos mantermos diante de Cristo na missa, recebendo os sacramentos de Deus. Então, se escutarem alguém se dizer católico e falar que é necessário isso ou aquilo para ter a salvação fora dos sacramentos, esse não segue Jesus, é um fariseu e vai contra a doutrina da igreja, contra o magistério. Por isso que é tão necessário que nós tenhamos formação católica na matriz, na igreja. Infelizmente hoje não temos, mas peçamos ao Papa Francisco que interceda por nós, para que possamos voltar a conhecer a doutrina católica, pois estamos nos perdendo, infelizmente. Mas, como diz o Salmo, que alegria como nos disseram, vamos à casa do Senhor. Todos vieram aqui com alegria. Imagine se a gente chegasse aqui e a igreja estivesse fechada. Seria alegria ou tristeza? Deus ia se alegrar com a casa de Deus aberta ou fechada? Por isso que eu falo que precisamos de doutrina católica. Eu perguntei domingo na Capela da Penha, e agora pergunto a essa comunidade de Caxias que sempre está aqui presente. Alguém aqui não sabe a diferença entre a Santa Missa e a celebração da palavra? Alguém aqui acha que eu sou padre? Ou sabe que eu sou um ministro da palavra? Sou um leigo? A diferença entre a Santa Missa e a celebração da palavra é justamente aqui no Santo Altar. Na missa tem a segunda mesa, aonde Cristo se faz presente. O altar é a cruz de Cristo.
aonde pelas palavras do sacerdote o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Na missa tem um sacrifício, na celebração não tem, mas tem Jesus Eucarístico, que dará a salvação àquele que não pode ir na missa. Por isso que a casa de Deus tem que ficar aberta, para que todos possam viver unidos em Cristo, recebendo o sacramento da Eucaristia. A salvação vem de Cristo, não do homem. O homem é obediente a Cristo. O Papa, ele é obediente a Cristo. Ele celebra a missa nos pés de Cristo. Mas só será salvo aquele que receber Cristo, aquele que for até Cristo. Por isso que a igreja tem que estar aberta. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos fala justamente que Deus é o agricultor, Deus é dono do céu e da terra, e Jesus é a verdadeira videira, não tem outra. Para darmos frutos em Deus, temos que estar unidos a Jesus Cristo pelos sacramentos. Jesus deixou bem claro: fora de Cristo não podemos fazer nada, ficaremos secos e seremos jogados no fogo do inferno. Por isso que nós não devemos acreditar em nada que não venha do magistério da igreja, porque não está em Jesus Cristo. Porque quem ensina a doutrina da igreja ao magistério é o Espírito Santo de Deus, e em Deus não tem divisão. Tanto é que a Santíssima Trindade são três deuses distintos: Deus Pai, que é o Todo-Poderoso; Deus Filho, que é o único mediador entre nós e Deus Espírito Santo, que veio amando de Deus, porque recebeu do que era de Jesus, para nos ensinar toda a doutrina e fazer lembrar aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho. Mas para quem que o Evangelho de hoje está falando isso? São para nós leigos? Não, foi para o magistério da igreja. Era a quinta-feira santa, só estavam os apóstolos. Então o Espírito Santo vem sobre o magistério da igreja e ensina toda a doutrina. Em nós leigos, o Espírito Santo vem para nos fazer compreender tudo aquilo que a igreja ensina, para nos fazer renunciar ao pecado, para nos limpar dessa contaminação mundana e irmos a Jesus Cristo, viver nele na Eucaristia. Se o Espírito Santo não nos levar à Eucaristia, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não dá o ensinamento. Só temos 7 sacramentos na igreja. A doutrina da igreja é bem clara. Quem disser que não precisa de qualquer um dos 7 sacramentos está excomungado. E quem disser que existe mais ou menos também está excomungado, porque vai contra o Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo. Nós não somos católicos? Católico segue quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem? É a Santa Igreja Católica. Então, o que vem do magistério vem de Jesus Cristo. O que vem fora do magistério vem do homem. E nós seguimos quem? Jesus Cristo ou o homem? Quem é o nosso representante de Cristo na terra? Não é o Papa? O que o Papa tem nos falado? Sejam obedientes à igreja. O Papa nos pede tanto a ser obediente, para que nós possamos ajudar a igreja, porque quem tem que ser obediente está sendo obediente, quem tem que nos dar o exemplo está sendo um mau exemplo. Então o Papa tem nos pedido para respeitar a casa de Deus. Por que é necessário, antes da missa, todo mundo fazer silêncio? Porque o mesmo direito que eu tenho de chegar na casa de Deus e conversar com Jesus aqui no sacrário, todo mundo que chegou depois de mim tem direito. Então eu não posso chegar a rezar e começar a fazer barulho. Por isso que o coro tem que ficar em silêncio. Não pode ter música na igreja da missa, não pode ter som, porque assim nos diz o Missal Romano, que vem do magistério. Então nós não podemos ofender a Deus, ir contra a igreja. Temos que fazer silêncio antes da missa, porque falar com Deus é muito fácil. Agora escutar a Deus só no silêncio, e Deus fala ao nosso coração. Por isso que precisamos ter silêncio dentro da casa de Deus. A casa é de Deus, não a nossa, tá? O Papa não tem autoridade de mudar nada na liturgia da igreja. Ele tem que ser obediente, porque ele é servidor. Se ele quiser mudar, ele tem que fazer de punho próprio, ou então junto com os bispos, no concílio, como agora, em reunião, né? Então mudar a doutrina da igreja. Mas enquanto a doutrina permanecer essa, ele é obrigado a seguir, porque ele, como Papa,
é o mais obediente a Cristo. Se nós queremos ir para o céu, temos que ser obedientes a Jesus Cristo. Por que São Paulo chamou a atenção de São Pedro diante da comunidade? Porque São Pedro estava igual aos fariseus, agindo com hipocrisia. Então, nós católicos temos o direito, na lei da doutrina da igreja, de repreender a qualquer sacerdote que esteja indo contra a doutrina da igreja, que não esteja respeitando a liturgia da Santa Missa, porque nós somos católicos. Se ele não é, que ele se converta, que Jesus o pode. Temos que rezar: Jesus, limpa esse sacerdote que está no pecado, porque não está obedecendo à igreja. Por que nós estamos aqui hoje? Porque a igreja está aberta. Se tivesse fechado, estaríamos aqui? Aí vem o pecado maior. Vai procurar o Jesus diferente do mundo, que abre muitas portas para aqueles que estão perdidos e procurar um Jesus diferente. E chega lá, acaba ficando. Por quê? Estão falando lá de Jesus, na igreja ele não fala, vou estar falando, porque não conhece a doutrina católica. Conheço muita gente que vai visitar alguma coisa que se diz de Deus fora da igreja e depois não volta, não se arrepende, não vai se confessar com o sacerdote, está comungando. A Eucaristia é para nos unir a Cristo, mas na liturgia de domingo nós vimos Judas comungou indignamente. Jesus lavou os pés de Judas, Jesus deu a Eucaristia a Judas, e como ele estava com o coração propício a trair Jesus, ele comungou e o diabo possuiu e ele saiu da igreja. Quantos que estão dentro da igreja e não têm paz? Ah, mas eu recebi Jesus. Mas como está o seu coração? Você se confessou? São Paulo nos ensina no Coríntios 11: aquele que comunga indignamente comunga a própria condenação. É por isso que tem muita gente doente do espírito, não tem paz, porque vem a Jesus, mas não o respeita, o recebe indignamente. Então nós temos que renunciar ao pecado para viver em Jesus Cristo, que é a verdadeira videira. Os sacramentos que Jesus nos deixou é para a nossa salvação. Nós seremos julgados pelo que Jesus falou no Evangelho, conforme a igreja ensina. Não seremos julgados pelo que o mundo fala que Jesus falou, como que alguém interpreta diferente do que Jesus falou. Não, o Evangelho é o mesmo, ontem, hoje, sempre, e será o mesmo, nunca vai mudar. Nunca, em 2000 anos da igreja, nunca se mudou a doutrina. O que acontece? Se atualiza, porque cada tempo é um tempo, cada necessidade que tem a igreja vai combatendo. Nós não professamos o credo de hoje, que vem dos apóstolos. Por que a igreja mudou o credo? Porque, como nós vimos na primeira leitura, no primeiro concílio, estava havendo heresias. Aqueles católicos arianos, que eram 80% da igreja, século IV, 80% da igreja era herege, por falta de doutrina. Eles estavam dizendo que Jesus não era Deus. Então teve o concílio da igreja, que proclamou que Jesus é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem, e se mudou o nosso credo. Depois, novamente, Constantinopla, mais uma heresia, dizendo que o Espírito Santo era um Deus diferente, não era Deus, não tinha mais o que falar. Novamente a igreja mudou o credo, colocando que o Espírito Santo é de Deus, ele é Deus. Então muita gente nega a doutrina.